Em 29, o mundo levou uma chacoalhada quando quebra a Bolsa de Nova York. O Brasil, 90% das suas exportações ou mais eram dependentes de café. E como o mundo ficou meio sem dinheiro, pararam de comprar café. E o Brasil entrou numa crise tremenda, em especial a economia paulista, que dependia muito de café. O governo de Washington Luiz sofre um baque tremendo e nesse meio tempo tem as eleições. E por São Paulo concorria Júlio Prestes e pela oposição concorria Getúlio Vargas e João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas. Mas o que acontece? Alguns dizem que era fraudada, outros não. Getúlio Vargas perde a eleição. E no finalzinho do governo de Washington Luiz, quando o Brasil estava em crise, e que Júlio Prestes tinha vencido a eleição, acontece um fato estranho, que é a morte de João Pessoa, que era do Paraíba. E Getúlio Vargas, de maneira muito esperta, ele fala, olha, foi um crime político, porque ele era meu vice. E a partir daí ele começa um movimento no Rio Grande do Sul e aos poucos ele toma o poder, dá um golpe de Estado. E o que acontece? Getúlio Vargas, quem é que ele tinha que manter sob enorme controle? São Paulo. Ele faz uma intervenção em São Paulo e indica o interventor. Então é algo que é de uma certa ditadura. Porém, no governo, nos propósitos da campanha dele, ele falava que iria fazer uma nova Constituição. E os estudantes começam a cobrar de Getúlio Vargas uma nova Constituição. E São Paulo começa a brigar por isso. Todas as forças de São Paulo se unem. Houve uma repressão, então houve a morte do chamado MMDC, 4 estudantes que foram assassinados numa dessas revoltas pedindo a Constituição. E São Paulo inicia uma nova batalha contra o governo de Getúlio Vargas. E ele esperava que fosse acompanhado por outros estados, mas no fim esses estados negaram apoio a São Paulo e São Paulo perde a chamada Revolução de 32. Passado mais ou menos um ano, São Paulo entra em negociação, Getúlio Vargas muda o interventor e coloca o interventor um pouquinho mais liberal. E a inteligência de São Paulo, as pessoas mais estratégicas de São Paulo se unem e falam assim, o que nós vamos fazer? E entre as estruturas de tentativa de ocupar um espaço político, uma das coisas era a criação de uma universidade. Logicamente que para ficar independente do governo federal, ele tinha que fazer uma universidade pública estadual, que não dependesse das verbas federais. E nisso é criado a USP. Em 1934, se juntam 6 escolas já pré-existentes, né? Entre elas a Escola de Direito, a Escola da Exalc de Agronomia, a Escola da Medicina, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Odontologia e Farmácia, e ele cria uma faculdade chamada FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e uma nova faculdade, que é a Faculdade Veterinária, que a nossa é uma das 8 escolas que começa a USP. Onde está a diferença da USP? A USP faz uma política completamente diferente das universidades de até então. E passa a ter como uma nova missão, não só o ensino, como a pesquisa e a extensão. Então, dentro do ponto de vista histórico das universidades, a USP aparece como uma quebra de situação, uma coisa completamente inédita, né?
com uma filosofia diferente. E a ideia da USP não era aumentar a vaga para universitários, mas era gerar líderes para o Brasil. No governo militar, a USP foi bastante atingida. Muitos professores foram perseguidos, estudantes, a USP foi palco de encontros estudantis e estudantes de esquerda, e de uma certa forma foi bastante atingida. Então nós tivemos uma influência não muito boa da ditadura sobre a USP, né? Mas essa ditadura militar. Aí depois, com a saída dos militares, voltou à normalidade, né? Eu estudei exatamente nessa época do governo militar, mas a universidade, de uma certa forma, seguiu o seu curso sem profundas mudanças. Eu acho que ela continua mantendo a sua qualidade, porém, nós estamos num momento difícil devido aos problemas financeiros, mas eu creio que isso seja uma coisa temporária e que a USP vai voltar a ter mais autonomia. Dos trabalhos publicados brasileiros, 22% dos trabalhos são feitos aqui na USP. E ainda nós somos o maior formador de recursos humanos para o Brasil. E hoje eu diria para a América Latina também. Então nós formamos os nossos cursos de pós-graduação, são os maiores que tem no Brasil, ainda com prestígio muito bom e com uma qualidade, eu diria, excelente. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.